Olá! Hoje eu vou falar de tricô. Hoje eu vou falar sobre montagem de pontos. Como colocar os pontos na agulha de tricô. Como passar o seu fio do novelo para a agulha. Eu vou trabalhar com um par de agulhas número 5 e um fio compatível. Fio compatível é aquele que serve para trabalhar com a agulha. É o fio que dá certo com ela. Se o meu fio for mais fino que a agulha, eu tenho a opção de trabalhar com ele de forma dupla. Fio duplo. Dependendo do trabalho, você pode utilizar a pontinha de dentro e a de fora do novelo. E se o trabalho for grande assim, você pode utilizar 2 novelos, utilizando uma pontinha de cada novelo. Aqui nesse trabalho, eu estou trabalhando com a agulha número 5 também. Porém, ela é mais comprida, né? Essa aqui é mais curtinha. Mas ambas são de numeração 5. E aqui é um fio duplo, que dá mais ou menos a mesma espessura. Esse fio aqui tem um tex de 500, a espessura dele. Pede para trabalhar agulhas entre 4 a 5. E muitas vezes também é utilizado pela agulha número 6. Essa forma de colocar os pontos é a mais simples, é a mais fácil. E eu preciso fazer um nozinho corrediço. E eu vou fazer da seguinte forma, como se eu fosse fazer um nó. Vou fazer assim. E essa pontinha aqui, eu vou puxar aqui pelo meio, assim. Para essa montagem de pontos, eu não preciso deixar um pedaço de fio grande, porque eu não vou utilizar esse lado. Eu vou utilizar esse aqui, que vai para o novelo. Esse nozinho corrediço, ele é chamado assim porque ó, ele estica, ele cede e ele puxa. Então, ele serve justamente para ajustar ao tamanho da agulha que você vai trabalhar. Então, você pode trabalhar com agulha mais grossa e com agulha mais fina. Feito esse nozinho corrediço, é só introduzir a agulha nele, observando que a pontinha menor fique para cá, porque eu vou utilizar essa ponta aqui para poder fazer os demais pontos. Essa argolinha aqui, esse nozinho corrediço, já é considerado um ponto. Então, eu vou fazer mais uma vez. Desse jeitinho aqui. Introduzo. Se você não quiser fazer assim, com a pontinha para cima, você pode fazer para baixo também, é do jeito que você achar melhor. Faz assim. E puxa. É o jeitinho, né? A posição que você achar melhor. Feito isso, introduzir a agulha. Para ajustar, é só puxar as duas pontinhas do fio assim. Ajustou ao tamanho da agulha. Tomar um cuidado aqui para não apertar demais, para ele ficar difícil de passar na agulha, né? De deslizar. E também não deixar muito frouxo, para não cair, não soltar da agulha. Feito isso, é só fazer assim, ó, fazer um Ezinho. Introduzir aqui e puxar. Deixar mais ou menos do mesmo jeitinho que esse primeiro ponto. Não muito apertado e não muito largo. Quanto mais uniformes os pontos ficarem, melhor. E quanto mais próximos também. Deixar sempre
do mesmo jeitinho, ou o mais parecido possível. Cada argolinha dessa já é considerado um ponto. Se você não quiser fazer assim, ó, pegar aqui, fazer desse jeitinho aqui, você pode utilizar o seu dedão, o seu polegar. E vai fazer desse jeitinho aqui. Passar, ó, aqui, ó, deu a volta aqui. Essa parte da agulha, dá a volta aqui. E vai segurar aqui com os outros dedos, para poder deixar firme aqui o fio. E com a agulha, vai só fazer assim, ó. Passar aqui, ó, por dentro e soltar. Ó, note que é o mesmo efeito de eu fazer assim. Então, se eu usar o dedão, também. E é isso. Outra forma de se colocar os pontos na agulha é deixar um tanto aqui suficiente para os pontos que pede a receita. Se a minha receita pede 10 pontos, eu vou fazer assim, com essa pontinha aqui, vou segurar aqui na agulha, ó, tá preso aqui com o dedo. Vou dar 10 voltas na agulha para eu saber o tanto que eu tenho que deixar. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar aqui uns 3, 4 dedos. E eu já sei que esse pedaço aqui dá para eu colocar os meus 10 pontos com tranquilidade. Se a minha receita pede 20 pontos, eu já sei que aqui tem 10. Eu só vou puxar aqui o fio e vou dobrar. Então, já sei que aqui eu tenho 20 pontos. Então, eu vou começar a montagem aqui. Então, ó, o espaço que eu preciso deixar já é maior. Aí, eu começo aqui os 20 pontos. Se eu preciso de 40 pontos, aí é só dobrar aqui. Aí, eu vou ignorar esse aqui e vou saber que é esse tanto aqui que eu preciso para colocar 40 pontos. E assim vai de acordo com a sua receita. Eu preciso agora de 10 pontos. Então, eu vou prender aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou agora precisar desses dois dedinhos aqui, polegar e indicador, para fazer isso aqui. Vou segurar aqui e vou, ó, fazer assim com a agulha por cima. Vou encostar aqui na mão. Ó, tá preso aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui por cima e vou puxar esse fio aqui. Vou puxar aqui pra dentro desse buraquinho. Assim. Mais uma vez. Pego por cima, encosto na mão. Observa aqui, ó, minha agulha tá no meio, ó. Aí, eu pego aqui por cima, ó, de cima pra baixo. E passo dentro do buraquinho, assim. Tudo isso pra fazer esse pontinho aqui. O ideal é ir praticando. Pra poder acostumar. Assim. Mais uma vez. A ponta menor pra cá e a do fio, do novelo pra cá. Faço assim, de cima pra baixo, encosto na mão, faço assim. E daqui de cima pra baixo e puxo esse fio. Feito isso, eu já tenho o meu primeiro pontinho. E o esqueminha é o mesmo, pra não apertar demais e nem deixar frouxo demais. Agora, pra fazer os demais pontos, é a mesma posição. Só que agora, eu vou fazer assim,
Pego aqui, ó, encosto aqui, faço, ó, de baixo para cima e agora de cima para baixo e puxo o fio. Já tenho 2 pontos aqui. De novo, de baixo para cima e de cima para baixo e puxo o fio. E com esses 2 dedos aqui eu ajusto a tensão do ponto, chama tensão, isso aqui, não deixar muito apertado e nem muito frouxo. Mais uma vez. De baixo para cima e de cima para baixo. De baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, de cima para baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou, eu tenho 11. Como que eu faço para desmanchar? É só puxar aquele pontinho que passou e desmanchar. Aí eu tenho os 10 pontos. E para começar o trabalho, aí é só virar aqui a agulha. Esse é o lado direito. Como que eu sei que é o lado direito? Quando essa pontinha aqui está me apontando o lado direito, quando ela está virada para cá, significa que é o lado direito do trabalho. Se ela estiver virada para cá, é o avesso do trabalho. Nessa montagem de pontos aqui. Outra forma de se colocar os pontos na agulha, e dessa vez não vamos utilizar os dedinhos. Vou fazer o nozinho corrediço, porque eu não vou precisar deixar um pedaço muito grande aqui, porque eu não vou utilizar essa parte aqui. Então, vou fazer o nozinho. Com a pontinha virada para lá, vou introduzir a agulha e ajustar. Feito isso, vou virar a agulha. E nesse caso aqui, eu passo esse fio aqui no pescoço. Existem pessoas que não, que simplesmente deixam no velo assim e vai passando aqui com a mão. Eu passo pelo pescoço e faço isso com a outra mão. Esse fio aqui vem do pescoço. Então, para eu equilibrar aqui, ó, a tensão do ponto, eu passo aqui no meu dedo e seguro. Porque aí eu controlo se o fio vem para cá firme ou frouxo. Então, eu passo pelo pescoço, mas você não precisa passar se quiser. Com a ajuda da outra agulha, eu vou fazer assim. Vou introduzir nessa argolinha aqui, nesse nozinho aqui. E vou dar uma voltinha com esse fio aqui, atrás dela. Vou fazer assim, ó. Só isso, ó. Se você não estiver passando fio pelo pescoço, você vai introduzir a agulha e passar assim. E passou dentro da argolinha. Só que não vai tirar esse aqui, vai colocar de volta aqui. Dessa forma, foi feito um ponto. Fizer assim. Já fez outro ponto. E vai ajustando. Faz assim e não vai tirando. Essa forma aqui, essa técnica, também é bastante usada se você faz um trabalho que você precisa fazer aumentos laterais. Aí você acrescenta os pontos assim. Ou daquela forma assim. Então, eu vou mostrar aqui mais uma vez. Fazer o nó.
com a outra agulha e vou introduzir, faço assim e passo aqui por dentro. Não tiro da agulha e devolvo ela. Essa montagem é uma montagem em tricô. E essa montagem determina que eu vou começar pelo lado, né, que seria o lado avesso, ó. Esse aqui seria o lado direito. Só que nesse tipo de montagem, o lado direito vai ser esse. Ou dependendo do ponto, que às vezes o ponto começa pelo lado direito e avesso, tudo depende da receita que você vai seguir. Porque existem receitas que vão dizer primeira carreira, segunda carreira. Essa é a outra montagem de pontos que é bem parecida com a anterior. Porém, essa montagem é feita no ponto meia. A anterior foi feita montagem em tricô e essa agora vai ser em ponto meia. Vou fazer o nozinho para começar. Desse jeito. O ponto e meia, esse fio aqui fica para trás. Ponto tricô, o fio é na frente. Ponto meia, o fio é atrás. Então, eu vou fazer assim, vou introduzir a agulha. No tricô, eu introduzo assim. No meio, eu introduzo assim. E vou fazer assim. E vou puxar. Nessa de puxar, eu vou pegar por aqui. Assim. Pequena torcidinha para poder já sair em meia. Mais uma vez. Fio para trás. Eu vou introduzir a agulha dessa forma. O fio já tá aqui. Vou passar por dentro. Opa, por dentro. E vou torcer aqui, ó. Vou pegar por aqui. Assim. Introduzo a agulha aqui. Faço a voltinha. Pego. E pego assim. Já vai saindo em meia. Faço assim. Opa. Mais uma vez, eu introduzo, ó, o fio tá aqui. Vou introduzir, ou introduzo aqui, ou por aqui. Assim. Ó. Introduzo aqui. Dou a voltinha. Puxo. Aí eu trago o fio pra cá. Ficou assim. Aí eu vou fazer assim.
essas foram algumas formas de se fazer montagem dos pontos na agulha, porque existem várias maneiras. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.